Disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos em oração, num tempo em silêncio, supliquemos ao Senhor o auxílio necessário para que compreendamos plenamente o sentido da palavra e sejamos por ela transformados. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, com o pôr do sol de ontem, iniciou na igreja no mundo inteiro o novo calendário litúrgico. A gente chama de o ano litúrgico. Um ano em que de novembro a novembro nós fazemos um caminho guiado sempre por um dos evangelhos. Terminamos de ler Mateus domingo passado. Hoje começamos a ler a leitura, a proclamação do texto de Marcos. A partir do evangelista Marcos, nós vamos percorrer esse ano todo, até novembro, com a ajuda, ora outra, de João e algum outro texto dos outros evangelhos. O ano litúrgico começa sempre 4 semanas antes do Natal. E tem uma dupla característica. A gente celebra e prepara o Natal de olho em 2 vindas do Senhor. Aquela primeira, que ele veio há 2000 anos, e como acabamos de ouvir no Evangelho, e ficamos os últimos 6, 7 domingos com Mateus, de olho na futura vinda do Senhor. Ele virá. Mas é verdade também que a liturgia ensina a gente a ficar muito atento às múltiplas vindas do Senhor. Ele sempre vem. E nós precisamos saber nos educar, ativar nossa atenção, nossa percepção, para não desperdiçar as muitas vindas do Senhor. Ele sempre vem. Ele vem na oração. Esse é o livro da oração, o livro do altar. Ele vem na sua palavra. Ele vem na vida do irmão. Ele vem nos divinos sacramentos. Ele sempre vem. Em vista de uma grande vinda futura, as muitas vindas do Senhor é para fazer-nos caminhar até a realidade plena de seu projeto para nós. É disso que trata a liturgia. A liturgia é um caminho de iluminação, de condução dos nossos passos e da nossa vida, para que tudo encontre a sua plena realização nele que virá. Assim, a gente hoje abre o Evangelho de Marcos, no seu folheto número 9. Vamos lá? Abre o Evangelho de Marcos, curiosamente,
A primeira vez que a gente abre o Evangelho no ano está lá no capítulo 13. Domingo que vem a gente vai ao início do Evangelho, mas hoje a gente começa no capítulo 13. Nós estávamos nas várias semanas passadas entre o capítulo 21 e 25 de Mateus. Nós estamos aqui entre o capítulo 11 e 14 de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Jesus encerra aquela longa marcha com os discípulos e as multidões e entra em Jerusalém, anunciando que ele, chegando em Jerusalém, vai ser rejeitado, perseguido, morto, ressuscitar e voltar para junto do Pai. Se a gente está aqui no capítulo 13, logo no capítulo 14 é a prisão e o processo de encaminhamento para a sua morte. Portanto, esse texto que a gente acabou de ouvir está, como naqueles domingos anteriores, situa-nos dentro deste ambiente das últimas palavras de Jesus, dirigida aos discípulos que estão muito inquietos com a perda dele, a dor, o sofrimento de senti-lo proximamente morto, e ele mesmo dizendo que subirá para o Pai. Então, a pergunta é: como é que vai ser nossa vida sem Jesus aqui? Como é que vai ser para nós enfrentar a dor e a humilhação de vê-lo morrer assim? Jesus tira o olho da tensão dos discípulos, tira o olho da própria dor e da própria paixão dele e projeta o nosso olhar para a realidade última da sua vinda no fim dos tempos. E, curiosamente, projeta o nosso olhar para lá, pedindo para a gente cuidar do dia a dia e do caminho nosso daqui até lá. É muito pedagógico, é muito acessível, mas é também muito desafiador. Vamos lá? Ao ensino de Jesus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, leiam: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Pronto. Agora, esse momento nós sabemos, está para chegar a morte. E Jesus diz: cuidado, fiquem atentos a um outro momento. Fiquem atentos, vocês não sabem. Se você ler o Evangelho de Marcos, no último versículo antes desse cuidado, ficai atentos, ele disse aos discípulos uma coisa meio enigmática, que ninguém sabe qual é a hora. Na parábola sobre a figueira, a hora só Deus sabe, nem os anjos, nem o filho, nem ninguém. Aqui ele diz: não sabeis quando chegará o momento. E como viver uma vida de fé sem saber quando chega o momento? É cuidar dos pequenos momentos aqui. Vamos lá? Olha que coisa bonita. Versículo 34. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Aqui tem um monte de consequências. É bom recordar uma coisa: esta mesma parábola, dita de forma... este ensino, dita de forma brevíssima, com poucas palavras, nós vimos Jesus contar isso em forma de parábola. O reino dos céus é como um homem que viajou para o estrangeiro. Lembra? Há 2 domingos atrás, um texto longo, detalhando, esmiuçando. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. É um evangelho curto, breve. Um artigo maravilhoso do cardeal Parolin, ele diz que o Evangelho de Marcos tem uma espécie de pressa jornalística para escrever logo e apresentar o seu Evangelho para os membros da comunidade com quem Marcos convivia em Roma. Marcos vem do ambiente da Palestina, onde ele conviveu com os apóstolos,
e testemunhou toda esta realidade da vida, missão e paixão de Jesus. E agora está chegando o ano 70. O Império Romano está acirrando, o Império Romano está numa grande crise. No ano 70 ele manda destruir Jerusalém. A grande diáspora dos judeus pelo mundo inteiro no ano 70. Destrói o templo, destrói Jerusalém. E onde há cristão na Europa, o Império Romano empreende uma grande perseguição. A gente está aqui nos anos 67, 68, 69, 70, quer dizer, cerca de 47 anos depois de Jesus. A perseguição do Império Romano sobre os cristãos faz Marcos se recordar dos sofrimentos dos discípulos diante da paixão de Jesus. E diz: eu preciso escrever um evangelho porque o povo está ficando longe do evento histórico e está perdendo a noção de como enfrentar o sofrimento aqui. Nós já vivemos isso há 47 anos atrás, e ele escreve o seu evangelho. Então, Marcos tem só 16 capítulos, é breve. Aquilo que Lucas e Mateus contam de forma muito detalhada, esmiuçada, Marcos é brevíssimo. E, por último, bem mais tarde, o Evangelho de João, que é uma espécie de grande tratado espiritual sobre os 3 evangelhos, que não reproduz o mesmo esquema de Marcos, Mateus e Lucas, chamados sinóticos. Estou dando essa nota porque a gente vai ficar lendo Marcos até novembro do ano que vem, e é importante que você, chegando em casa hoje, você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos e comece a anotar, põe um caderno do lado e comece a fazer anotações para que você também faça uma viagem com Jesus, orientada pela forma com que Marcos conta, e você vá registrando na sua memória afetiva e na sua memória intelectual e afetiva a vida e missão de Jesus e os acontecimentos de Jesus na sua vida, e não só no passado. Tá claro? Dito isso, vamos lá. Então, cuidado. É como um homem que partiu para o estrangeiro. O homem que parte para o estrangeiro é Jesus, morre, ressuscita e vai para o céu. O estrangeiro é o céu. Nós somos estrangeiros, ainda não somos cidadãos do reino. Deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados. A casa é primeiro a igreja, mas é também o ambiente onde você vive sua vocação e sua missão. Sua casa, claro, sua família. O ambiente do seu trabalho é a casa, da sua escola. O mundo é chamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, de a casa comum. O mundo é uma casa comum que nós precisamos cuidar. Então, Bento XVI fala de 3 grandes momentos da ação de Deus: na criação, na redenção, morte e ressurreição de Jesus, e na vinda última de Jesus. Mas diz Bento que essas 3 grandes ações de Deus na história, criação, redenção e vinda futura, elas estão entrelaçadas e a gente as experimenta cotidianamente o tempo inteiro. Daqui um pouco a gente volta a isso. Então, a criação é a casa comum. Ele deixou a casa, o mundo, o ambiente do seu trabalho, da sua escola, da sua família e a igreja, sob a responsabilidade dos empregados. Aqui começa a problematizar. Você aceita cuidar da sua casa, da sua profissão e do mundo como empregado do Senhor, que cuida e zela das coisas segundo o coração do dono da casa? Ou você é um árbitro, uma árbitra, que toca as coisas do jeito que você acha que tem que ser com você? Mas eu vou dar um salto muito desafiador. Uma outra casa, a casa do seu corpo. O dono viajou e deixou sua casa sob a responsabilidade dos empregados. Os padres místicos
dos primeiros séculos da igreja, especialmente os místicos do deserto, gostam de usar essa expressão, o nosso corpo, como lugar de Deus, como um ambiente onde Deus atua. Você pode imaginar o seu corpo como uma casa de Deus, em que Ele deixa os empregados cuidando. No seu corpo, que é casa de Deus, os empregados são quem? A razão, a inteligência, as emoções, os sentimentos, a psique, não é? Tudo aquilo que envolve a sua existência. Os sentidos, claro, os 5 sentidos do corpo, que percebem e cuidam desse corpo como empregados da casa do dono. Pronto. Distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar o quê? Vigiando. Ficar o quê? Vigiando. Aqui tem 2 problemas graves. A casa tem um porteiro que vigia. E ele distribuiu a cada um sua tarefa. Vamos a essa ideia primeiro de distribuir a cada um sua tarefa. Na minha vida de padre, se tem aqui algum educador, professor, professora, se tem algum médico, profissional da saúde, vai entender logo o que eu vou dizer aqui. Distribuindo a cada um sua tarefa. Quando a gente escuta uma pessoa infeliz e desencontrada e desacertada na vida, frustrada, ferida, machucada, sentindo-se vazia, sem clareza com o porquê viver, imediatamente me vem essa imagem. No fundo, esta pessoa diz que crê, diz que acredita em Jesus, mas até hoje ela não tem clareza de qual é a tarefa que o Senhor deixou para ela. É preciso ser um empregado do Senhor e ter clareza de qual é a tarefa que Ele deixou para você. E você pode perceber isso logo imediatamente. Como pai, mãe, como esposa e esposo, como profissional na sua área de vocação e missão que você escolheu no mundo. É uma tragédia quando você não tem clareza para isso. Quando você passa a vida inteira perguntando por quê, o que eu vim fazer aqui, para quê, por quê. Ora, escute o Senhor, faça da sua oração, do seu momento de oração, um momento de ficar diante do dono da casa e permita que ele lhe recorde o que é a tarefa que ele deixou para você. Não vai ter dúvida do sentido que você vai ter para chegar amanhã cedo, segunda-feira, a hora que acordar, levantar com toda alegria e vigor, sabendo da sua tarefa. Amém? Amém. Amém. É assim. Mas eu vou fazer uma outra provocação bem mais polêmica. Tem muitos padres e pregadores que não gostam dessa abordagem, mas ela é necessária, que a gente pode cair num psicologismo emocional. Mas eu queria que você entendesse também a casa como o seu corpo, os empregados, cada um com uma tarefa, a inteligência, o coração com os afetos, não é? Os sentidos, cada um dos sentidos com a captação e capacidade de acessar as realidades, a visão, o olfato, o palato e assim por diante. E você entender o seu corpo como casa e um porteiro que vigia. Isso aqui dá uma polêmica boa na academia. Não na academia, também na academia de malhar, mas na academia de pesquisa e ensino. Aqui está um entrave. Qual é o porteiro que vigia a casa do seu corpo? Quando você perde a noção e você por conta própria escala para ser o porteiro, para vigiar, arbitrariamente você escolhe por sua conta esse porteiro, você corre facilmente o risco de desencadear grandes dramas para a sua própria existência. Quer ver exemplos concretos? Quando o porteiro é apenas um tipo de uma manivela
que cutuca você na repressão, te reprime. Quando esse porteiro é apenas um dado moral de repressão, de castração. Quando esse porteiro é apenas um dado de medo, de assombro. Toda hora você tem um sininho que te ativa, te assustando e dizendo: é perigoso, é perigoso. Pergunte ao Senhor que porteiro Ele deixou vigiando o seu corpo, para que você tenha uma saúde espiritual mais elevada, uma saúde psicoemocional mais elevada. Está me entendendo, gente? O que tem de gente ficando pirada, porque permite que esse porteiro que fica vigiando, são ativações desordenadas de controles psíquicos e emocionais doentios, de ferramentas de alienação e de medo e de castração, ópio, e a religião pode se tornar de verdade uma droga. Quando esse porteiro, esse vigia, ele se torna uma figura castradora, alienadora. O cristão não é guiado por medo e por assombro. O cristão é alguém que permite ser educado nos desejos, nas vontades. A espiritualidade antiga falava em reprimir os desejos, reprimir os apetites da carne. E para reprimir e controlar, eram práticas de piedade opressoras, de chicote, de cilício. São João Paulo II inaugurou uma mais elevada linguagem. São João Paulo II diz: não, desejos, vontades, apetites, a gente não reprime e oprime, a gente educa. Educa com oração, educa com disciplina, educa com organização do tempo, educa com a forma de organizar a alimentação, o tempo para dormir, a hora de trabalho. Desejo, vontade, apetite, a gente não reprime, não castra, não controla, a gente educa. São João Paulo II, um grande homem da comunicação da fé. Cuidado com o porteiro que você, às vezes, tira o que Jesus quer que seja o porteiro vigiando e põe um por conta própria. E deixa qualquer um pregadorzinho de araque, ou uma pessoa meio desequilibrada na sua família, que de tanto te bombardear, cuidado, é perigoso, é o demônio, é o capeta, é o mal, não pode, de tanto te bombardear, você começa a ficar assim, ó, com olheira e traço de assombrado. A coisa mais triste que é cristão assombrado, com olheira de medroso. O cristão deve trazer sobre sua face os traços do frescor e do ardor do encontro com Jesus ressuscitado. Diz o Papa Francisco: o frescor da água batismal e o ardor do encontro com o ressuscitado, que deu-nos não medo, não punição e castração, mas o quê? Vem comigo na segunda leitura que você vai se assustar muito. Vem comigo, segunda leitura de Paulo aos Coríntios. Depois você pode levar esse folheto para casa e demorar nas leituras. Eu quero tirar duas ideias dessa segunda leitura. Diz Paulo no versículo 5: em Cristo, nele fostes enriquecidos em tudo. Nele fostes enriquecidos em tudo. Desce o olho no versículo 7. Assim não tendes falta de nenhum dom. Nele fostes enriquecidos em tudo e não tendes falta de nenhum dom. Então, irmã, irmão,
para cuidar da casa do seu corpo, da casa da sua família, da casa do ambiente de trabalho, da sua escola e do mundo e da igreja, você foi enriquecido em tudo e você não tem falta de nenhum dom. Pare de arrumar desculpa que não dá conta. Tá claro? Pare de dizer que você até queria, mas o meu temperamento é difícil. Até tinha vontade de dar conta, mas eu sou da ideinha fraquinha, não guardo as coisas. Nele você foi enriquecido em tudo e você não tem falta de nenhum dom. O que você precisa para cuidar da casa, do seu corpo, da sua família, o que você precisa, as condições, as ferramentas, os recursos que você precisa para cuidar da casa que é dele, ele deixou empregados, deu tarefa a cada um, pôs um porteiro, não te deixou faltar nenhum dom e te enriqueceu em tudo. É graças a essa entrega aqui na cruz que ele te enriqueceu em tudo e não te deixou com falta de nenhum dom. Brada uma gratidão, uma salva de palmas para ele. Brada! Brada! Sai desse discursinho barato de cristianismo de medo. Sai desse discurso alienado de que tem os que dão conta porque tem mais dom e eu não tenho dom. Não, você foi enriquecido em tudo, você não tem falta de nenhum dom. Cuide da sua casa, amém? Amém. Amém. Então vamos ver que tem umas polêmicas agora, vem comigo, olha que coisa extraordinária. Versículo 35. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Para recordar que a casa tem um dono. Bate no peito comigo e diga: a casa tem um dono. Você cuida do seu corpo, mas essa casa tem um dono. Cuidado. Você é uma empregada, um empregado, e você é a casa, mas você também é o empregado. E às vezes você mesmo é o porteiro e é o vigia. Vamos ver? À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Continue. Para quê? Não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Aqui está o sono perigoso da anestesia religiosa. A religião que conduz à alienação, ao ópio. A religião que te faz dizer: não, Deus vai ajudar, Deus vai ajudar que vai dar certo. A partir de hoje você não vai falar que Deus vai ajudar que vai dar certo. Bento XVI diz que nós olhamos para a vinda de Jesus no futuro, mas o evento mais importante já aconteceu. Ele já deu sua vida, ele venceu o pecado e a morte. Pronto, aqui foi a palavra definitiva de Deus. Pronto. Então, conduzir sua vida, caminhar em sua vida, convencido de que Ele não quer te encontrar dormindo, porque Ele ativou em você um sentido fecundo para viver e para cuidar das coisas dEle. E termina dizendo: o que vos digo a todos: vigiai. Pronto. Vamos a Bento XVI, porque ele é realmente uma sumidade. Estas palavras das leituras do primeiro domingo do Advento, diz Bento XVI, pregando em 2011. Estas palavras parecem refletir certos panoramas do mundo pós-moderno. A questão do dono do mundo, as cidades onde a vida se torna anônima, horizontal,
Até as igrejas têm arquitetura horizontal, não tem mais transcendência, onde parece que Deus está ausente e o homem e a mulher são os únicos donos, como se fossem o artífice e o realizador de tudo. As construções, o trabalho, a economia, as técnicas poderosas de transporte, as ciências, as várias áreas da tecnologia. Parece que tudo depende só do homem e do poder humano. E por vezes, neste mundo que parece quase perfeito, acontecem coisas arrasadoras na natureza e na sociedade. O que a gente está vendo agora, o colapso climático no planeta e o colapso na nossa sociedade. Pelo que nós pensamos que Deus se retirou e que nos tenha deixado de lado e abandonado, e agora nós somos senhores de tudo. Na realidade, Bento XVI diz: o verdadeiro dono do mundo não é o homem e a mulher, mas Deus. O convite vigiai é um convite próprio do tempo do advento, que chega todos os anos para nos recordar isto, para que nossa vida encontre a sua orientação justa na direção das coisas dele, rumo ao rosto de Deus. O rosto que nós buscamos e aguardamos contemplar não é o rosto de um dono, de um juiz bravo e violento, mas o rosto de um pai, de um amigo, que Jesus ensinou-nos a falar com ele, chamando-o de Abba, ó Pai. Na minha geração, foi muito forte em alguns ambientes transformar o tema da vinda de Jesus num tema de repressão e de ameaça. Hoje, nas igrejas quase nem se fala da vinda de Jesus futura, porque todo mundo quer a vinda de Jesus é para agora, para pagar as contas de amanhã. Nem se fala da vinda futura. Há uma crise, e nós precisamos transformar nossa vida num cuidado com as coisas de Deus. O mundo não é do homem e da mulher. Diz Bento que a natureza está refém, como Paulo, Bento citando Paulo, a natureza está refém da vaidade humana, e ela também aguarda ser liberta da opressão da vaidade humana. Uma ideia na primeira leitura vem comigo. Versículo 4 na primeira leitura. Encontrou? Falando sobre a vinda de Deus, o profeta Isaías: vens ao encontro, leiam, de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria. Você vai se lembrar logo de pessoas que você até admira, que são pessoas disciplinadas, determinadas, organizadas, mas que por serem praticantes da justiça se tornam pessoas travadas, perdem a alegria. Isso existe? Amargurada, com a testa franzida, está sempre bruto, amargo, azedo. É preciso praticar a justiça com alegria. A justiça não pode lhe dar o preço de entristecer-te e te fazer um apavorador do ambiente onde você vive. A justiça realizada no senso de seu zelo, de sua obediência, como empregado do Senhor no cuidado da casa do seu corpo, da casa da sua família, da casa do ambiente da sua escola, do seu trabalho, do seu bairro e do mundo. A justiça praticada aí tem que transformar você em mulher e homem da alegria das coisas do reino. Amém? Amém. Então ative em você, que se esforça para praticar a justiça, ative a você um sininho que te recorde toda hora
porque eu estou lutando para fazer as coisas certas, eu não tenho o direito de ser um azedo, um amargo, um semblante entristecido. Tá claro? Desce o olhar lá no final da primeira leitura. Versículos 6 e 7. Senhor, não há, versículo 6, não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê de nossa própria maldade. Olha que coisa mais linda, gente. Assim mesmo, Senhor, bradem. Tu és nosso Pai. Brada, igreja. Nós somos barro, tu nosso oleiro, e nós todos obra de tuas mãos. Reze assim: Senhor, tu escondeste de nós tua face, nós fizemos muita besteira. Assim mesmo, tu és nosso Pai, nós somos barro, tu nosso oleiro, e nós todos obra de suas mãos. Se você der conta de voltar para casa hoje e olhar para a pessoa que mais te dá trabalho na sua família e na sua casa, que mais te dá trabalho e te aborrece no seu trabalho amanhã, na sua escola amanhã, na sua vida, e dizer assim: eu e essa pessoa que me aborrece somos barro, o Senhor é o oleiro, e esta obra da nossa vida vai ficar pronta e vai ficar boa, porque o oleiro é bom. Amém? Amém. E sendo bom, Ele sabe também escolher barro bom. Nós vamos prestar, nós vamos terminar sendo uma coisa boa. Amém? Amém. Então, brada, uma salva de palmas para o oleiro. Brada. É assim que a gente prepara o Natal. Você viu que a gente nem cantou Glória, diz Santo Agostinho, para que nós não distraiamos louvando a Deus, enquanto precisamos agradar a Deus, corrigindo nossos vícios e nossas fraquezas. Tem hora que o louvor que agrada a Deus não é cantar glória, aleluia, mas é ter coragem de ir para frente do espelho e dizer: não estou bem, não estou bem, eu preciso me devolver para a mão do oleiro, e ele precisa ter o que só ele tem. Eu preciso permitir que ele tenha a autoridade, o poder e a liberdade de tocar essa obra com a mão dele, do jeito que está no coração dele. Faça isso agora. Incline a sua cabeça, vença o calor, te colocando como um barro úmido, molhado, fresquinho, suave, nas mãos do oleiro, e permita que o oleiro termine e retome a obra que você tirou das mãos dele. Te devolva para as mãos do Senhor e permita que ele trabalhe você e trabalhe em você a obra do coração dele. Incline a sua cabeça e reze piedosamente, pedindo para viver esse cuidado, essa vigilância na relação com o seu corpo, com a sua casa, com a sua vocação no mundo. Reze e renove sua aliança. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder
tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Canta. Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, canta. Vem, Espírito Santo. Fiquemos de pé. com teu poder, tocar meu ser, fluir. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu me devolvo para as suas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Eu me devolvo para as suas mãos. Entrego minha vida, o meu corpo, como casa do Senhor, templo do seu Espírito, que o Senhor quer que seja cuidada com zelo, com amor, como a minha casa, da minha família, o trabalho e o mundo, a casa comum a todos. Senhor, não me permita viver sem ter clareza sobre qual é a minha tarefa que o Senhor me confiou nesta vida, neste mundo e neste corpo. Obrigado, Jesus. Creio firmemente nesta palavra e vigilante, eu deixo minha vida aos cuidados do dono que o Senhor é da minha vida, da minha casa e do mundo. Põe a mão no seu coração, faça a sua oração de renovação da aliança com o Senhor, entregando o firme propósito de cuidar, zelar de você e daquilo que o Senhor confiou a você como coisa sagrada de Deus. Renove sua aliança. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir. Você cuidou da casa que é o seu corpo, agora cuide e deixe ser cuidado por quem está do seu lado, com um abraço bem carinhoso. Deseja a paz do Senhor. Saudai-vos.